Fechou, gente. Então a gente falou um pouquinho ali de user experience, da história dele, um pouco do seu guarda-chuva, e agora a gente vai olhar muito para o X-Writing. O X-Writing, como diz o próprio nome, ele é a parte da escrita do user experience, né? E ele mostra como o seu produto, o sistema, o serviço vai se comunicar com o seu usuário, como que ele vai sanar as dúvidas, como vai ser a clareza dele em todo o processo, enfim. É isso. Ele se divide em três essências. A gente olha ali para clareza, para concisão e para utilidade. A gente vai falar um pouquinho de cada uma delas. Começando aqui com a clareza. A clareza, basicamente, é a capacidade que você vai dar para o seu usuário dele identificar um problema de cara. Né? Como ele pode ser mais direto em entender o problema, independente da capacidade técnica dele. Então aqui eu trouxe dois exemplos, né? Lembrando que todos os exemplos foram tirados do site da Alura. O primeiro é um exemplo que ele mostra falta de clareza. Então, um problema aconteceu ao fazer o seu login. Qual o problema? Eu digitei errado, minha senha foi inserida errada, muitas vezes minha conta foi bloqueada, foi um erro de sistema, foi um erro de conexão, foi um erro de banco de dados. Qual foi o problema? Não está sendo claro. Já no exemplo de baixo, ele diz: o e-mail e o senha estão incorretos. Ele especificou qual o problema para o usuário. Então, isso que é a essência da clareza. É você dar a oportunidade do seu usuário entender o seu problema e trazer informações úteis para ele ali em todo o processo. Lembrando que isso também se aplica para a simbologia, mas a gente vai olhar isso muito mais em user interface, quando a gente for falar principalmente de heurísticas de Nielsen. Né? Por exemplo, também adiantando um pouco desse conteúdo. Vamos supor que você vai fazer o design de um ícone de página inicial. Você não vai colocar um iglu, você não vai colocar um carro, você não vai colocar um megazord, você vai colocar um símbolo de casinha, sabe? Remeter ao que o usuário já conhece. Né? E a gente faz isso muito para texto também. Você não vai botar a pessoa para um dicionário novo para ela não entender o que está acontecendo. Você tem que ser claro nas suas entregas. Nossa próxima essência, a gente olha para concisão. Concisão é basicamente sua capacidade de ser resumo, né, de resumir os seus textos e, ao mesmo tempo, eles terem utilidade para o seu usuário ao longo disso tudo. Né? Evitar redundâncias. Então, vamos olhar esses dois exemplos aqui. Nosso primeiro exemplo, esse aqui é o exemplo que está não tão adequado e esse exemplo é o mais adequado. Olhando aqui, a gente tem, por exemplo, títulos muito extensos, títulos de 4 linhas, 3 linhas. Pô, título é feito para leitura dinâmica. A pessoa tem que bater o olho e entender o que está acontecendo. Tem que ter no máximo 2 linhas ali. A gente tem textos muito redundantes, então olha aqui. Rendimento, rende mais do que a poupança. Seu dinheiro com uma renda maior do que a poupança. Os três falaram a mesma coisa. Qual que foi a utilidade disso no geral, sabe? Enfim. E a gente tem palavras aqui, tem textos muito grandes que poderiam ser resumidos com palavras. Então vamos olhar para cá, que é a solução. Ó, sem taxas anuais cobradas na sua fatura. Dá para resumir isso sem anuidade. Você tira a palavra daqui de cima e traz a palavra aqui para baixo. Né? O texto aqui embaixo se manteve. Agora vamos olhar para esse próximo. Olha o tamanho desse título aqui. Você consegue resumir tudo isso aqui com receba 1% de cashback. E aí você fala, mas nem todo mundo entende o que é cashback. Né? Você referiu aquela parte dos jargões técnicos que você falou ali atrás. Você explica aqui embaixo. O texto auxiliar está justamente para isso. Ele não está para ser redundante. Ele está ali para poder explicar termos técnicos ou dar uma profundidade maior no que o título fala. Então aqui, ele explica o que é cashback. Né? E aí, por exemplo, tinha rendimento, rende mais que a poupança e seu dinheiro com uma renda maior do que a poupança. Redundância. Falou a mesma coisa 3 vezes. O que ele fez? Tirou o rendimento aqui de cima, colocou o intuito de rendimento aqui e explicou quanto exatamente ele rende. Né? Eu vou até mexer na casinha. Aí. Quanto exatamente ele rende? 100% do CDI. Então ele explicou ali no processo quanto que rende. Deixa eu voltar para cá. Basicamente a concisão ela é sobre isso. É você trazer textos curtos, mas que sejam descritivos para o seu usuário, evitando uma sobrecarga de informações. Lembra sempre de geração TikTok, leitura dinâmica, eles querem informações curtas e rápidas que vão resolver o problema dele ou que vão explicar toda a situação ali de forma concisa. E a nossa última essência, a gente olha para a utilidade. Então, todas as suas telas, todas as suas entregas, elas têm que ter alguma utilidade para o usuário. Vamos pensar numa página inicial. Você tem ali uma landing page, né? E aí você coloca lá um formulário de contato no final. Beleza, né? Você tem outras páginas no seu site, só que nesse formulário de contato, você vai explicar exatamente quais são as etapas que vai ser do contato, como que a pessoa vai preencher, como vai funcionar desde a informação chegar na sua equipe de apoio, como eles vão te contatar. Pô, isso não tem utilidade. A pessoa nem sabe se ela vai ter um problema. Não é muito mais lógico você separar isso numa página de contato separada e deixar as instruções lá? Ou de você colocar todas as instruções condensadas num drop down?
que a pessoa, se ela tiver interesse, ela clica no drop-down e vê como funciona o passo a passo, faz muito mais sentido. Então aí é um exemplo de utilidade. Você tem que mostrar o que é útil para o seu usuário. Você também não pode colocar telas a mais ou informações a mais que não vão ser úteis para ele durante o processo. Né? Você não pode só informar que você tem um problema, você tem que informar qual que é o problema também. Então isso a gente volta muito para clareza também. Né? Então aqui, um exemplo. Esse aqui é um outro exemplo tirado da Lura também. Ele trouxe uma página depois que a pessoa foi para a redefinição de senha. Para que serve essa página? Ela é útil? Sim, ela é útil. Qual que é a utilidade dela? Mostrar que o processo não acabou. O processo continua porque ele tem que ir no e-mail dele, acessar o e-mail que foi enviado para poder começar o processo de redefinição de senha. Então essa que é a utilidade dessa página. Mostrar que o processo não está finalizado, que a próxima etapa não vai ser nessa página. Ela vai continuar no seu e-mail para depois você voltar ao aplicativo. Então, isso é o que acontece quando você olha para a utilidade. E agora, fazendo uma ponte aqui entre conteúdos. A gente falou sobre as 3 essências do UX-Writing. A gente vai falar de uma outra coisa que é muito importante no UX-Writing. Né? É uma coisa que a gente usa muito no marketing, que é olhar para persona, voz e tom. Que é basicamente o direcionamento do seu conteúdo. Vamos olhar para esses 3 termos, que eles são muito importantes também. Persona, a gente viu um pouco em Design Thinking, ele é muito importante para User Experience também, mas a persona é basicamente a representação do seu usuário. Como que ele, quais são as informações demográficas dele, como que ele age, como ele se comporta, como ele reage às coisas, entender quem que ele é e ajudar ele a escolher as palavras certas para você se comunicar com ele. Aí beleza, a gente entrou em comunicação. Basicamente a gente entra na voz. A voz é a personalidade da sua marca, ela não muda. Personalidade da sua marca é como você vai se comportar perante o seu usuário. Isso não muda. Você tem uma personalidade só quando você olha para a marca. Porque se tiver múltiplas personalidades, aí virou distúrbio de personalidades, né, gente? Pelo amor de Deus. A marca ela tem que ser coerente com o seu público. O seu público pode até amadurecer, mas esse amadurece com ela, sabe? Sua personalidade de marca ela não muda, que é a voz. Agora o tom é a variação de voz conforme o contexto. Né? Por exemplo, se eu vou fazer uma coisa mais descontraída, mais estilo meme, eu vou usar uma linguagem mais informal. Agora, se eu vou fazer um comunicado sobre um desligamento, se eu vou fazer um comunicado sobre algum erro de mau funcionamento de produto, se eu vou fazer um comunicado sobre reembolso porque foi um erro da parte da empresa, eu tenho que ser mais sério. Então, isso é o tom de voz que eu vou estar usando. Não muda a minha personalidade, porque ela está inclusa na minha personalidade, mas ela varia conforme o contexto, conforme o canal e conforme a emoção envolvida. Né? Se você olha para Twitter, o tom de voz vai ser muito mais contraído. Se você olha para. Vai ser descontraído e vai ser muito conciso, porque o Twitter tem limite de caracteres. Agora, quando você olha para o Instagram, para o TikTok, ele pode ser maior, porque os vídeos que aparecem lá, Reels, por exemplo, eles podem ser mais extensos em duração. Quando você olha para Facebook, os textos também são mais longos. Então você olha muito isso para qual canal que você está usando também quando você vai olhar para tom. Esse é um resumo da situação. A voz ela é única, o tom ela se adapta perante a situação, o contexto, e tudo isso é parte de quem está lendo. Né? Você vai entender melhor olhando para o seu canal, para o seu contexto e para a informação ali que você quer passar e para as emoções que elas contêm. E aí eu falei isso porque a gente olha muito para tom quando a gente vai olhar para o X-Writing. Né? Como você vai escrever uma coisa, exatamente qual tipo de linguagem você vai usar. Né? Você tem que conhecer o seu público e você tem que conhecer principalmente a situação que ele está. Então vamos olhar para essa situação. A pessoa teve um problema. Ela está tentando acessar uma página, mas ela não está conseguindo, está dando um erro no sistema. Qual que é o certo de você falar? Você pode dizer, um problema ocorreu no sistema, tente novamente mais tarde. Pô, o usuário ele já está frustrado nessa situação. Então a gente vai lembrar um pouco de empatia. Ele está frustrado que ele não está conseguindo acessar uma coisa que ele quer. Ele não sabe qual é exatamente o problema. Então você fala de forma mais amena com ele. Você olha, ops, parece que houve um problema. Espere alguns minutinhos e tente novamente. Você está dando uma solução para ele, você está falando de uma forma mais amigável. Então isso é o tom da sua voz. Beleza? É uma comunicação amigável, olhando ele tanto para o perfil leigo do seu usuário, quanto para a situação em que ele se encontra, que é você olhando muito para a empatia. Só que ainda assim, essa aqui não é a melhor forma de você traduzir uma mensagem. Então a gente traz uma outra forma, né? Esse aqui é um post que a gente fez na Byron um tempo atrás, acho que foi ano passado, e ele mostra um outro tom que você pode ter na mesma mensagem, né? Aqui se transforma muito direta, muito seca. Aqui você já foi um pouco mais amigável no processo. E aqui você foi uma mistura de amigável com informativo. Olha para esse aqui. Você explicou o erro, né? Erro 404, página não encontrada. Você deu a informação de qual erro é para a pessoa e você explicou para ela o que é.
você deu uma solução para a pessoa. Então, ó, se o problema persistir, entre em contato com a nossa equipe, né? Aqui ele fala, espere alguns minutos e tente novamente. Se você tentar novamente e não funcionar, entra em contato com a nossa equipe. Você deu opções para ela, então você pode fechar esse botão, né? Você pode fechar essa página, você pode recarregar e tentar de novo. Então, aqui já é uma mistura de utilidade com resistibilidade, né? Então, você traz muito mais de sugestões de canais, descrição do erro, enfim. Então, essa que é a parte de tom. É você saber como você vai escrever a sua mensagem de forma como que ela vai ser amigável e também descritiva e útil ao seu usuário.